Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de português instrumental. Eu sou a professora Tayane, aqui comigo a professora Dinalva. Boa noite a todos. Eu quero dar uma boa noite especial aos alunos que participaram na nossa aula 1, a Ruth, a Edmedes, o Zaqueu de Espigão, a Juliette do Zona Norte, a Gislaine de Espigão, o Cleiton, o Elisandro, a Esmeralda, a Sônia de Jaru e também o Luiz Henrique, lá de Vilhena, que participou no fórum, que fez sua pergunta, tirou sua dúvida, e quero convidar todos vocês que também participem hoje, mande seu comentário, comente também as respostas aí da sala, as suas dúvidas, para que possamos ter uma aula mais interativa entre nós aqui, professoras, e vocês aí nos polos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro. Nessa nossa segunda aula de português instrumental, nós vamos estudar sobre concordância e regência. E quais seriam os objetivos dessa nossa aula de hoje? Vejamos. Conhecer conceitualmente concordância verbal a partir da compreensão da relação direta entre sujeito e verbo. Na concordância verbal, nós vamos estudar a relação entre sujeito e verbo. Vamos também compreender o conceito de concordância nominal a partir da análise da relação direta entre substantivos, numerais, artigos, pronomes e adjetivos relacionados. Ok. Também nós iremos, perceber a diferença entre as regências verbal e nominal e vamos também identificar os problemas básicos nos enunciados em língua portuguesa. Nós também vamos reconhecer nos enunciados se há problemas ou não de concordância ou regência. Isso, então vamos lá para esse nosso primeiro conteúdo. Para tanto, nós temos um vídeo que vai tratar um pouco sobre essa questão, o que é concordância e o que é regência. E nós voltamos daqui a alguns instantes. Olá! No dia a dia, às vezes, cometemos alguns erros que já parecem tão naturais que nem percebemos. Hoje você acompanha uma entrevista com o professor convidado sobre regência e concordância. Vamos lá? É frequente esse engano de achar que regência e concordância são a mesma coisa pelo fato de eles estarem no mesmo campo semântico. Mas regência, ele trata da relação do verbo ou do nome com os seus regidos, com termos regidos, com preposição, com outros termos. E a concordância trata da relação do nome ou do verbo com os seus termos anteriores ou posteriores. Por exemplo, a regência, ela trabalha muito mais no campo da significação, que você tem que trocar um termo pelo outro para ter uma significação correta das coisas. A concordância, ela já trabalha num outro campo, que é a igualdade de masculino e feminino e de singular e plural, tanto para os nomes quanto para os verbos. É que nós temos que diferenciar língua escrita e língua falada. Acho que comumente a língua é como roupa. Cada evento tem uma roupa e um tipo certo de se vestir. A língua também. Se você está em determinada função social ou desempenhando papel social, você tem que se adequar para aquela língua específica. Então, se você vai escrever, a gente não escreve como fala, mas também não é muito aconselhável falar como se escreve, dependendo do ambiente em que a gente está. Por exemplo, você está em família, não é muito comum, não é muito usual, nem muito aconselhável que você tenha um desenrolar oral extremamente clássico, porque aí você atrapalha a tua comunicação. Só que se você vai fazer um concurso, se você vai submeter uma prova escrita ou vai escrever um texto, obviamente você tem que dominar outro tipo de língua, que é a língua escrita. E ela tem regras próprias, ela tem regras que são apropriadas para a escrita. Por exemplo, você não pode dizer na língua escrever, você pode dizer, mas não pode escrever nós vai ou a gente vamos. Que é muito comum as pessoas dizerem isso, né? A gente vamos porque acha que a gente é plural.
mas na verdade a gente é singular, ele só simboliza muitas pessoas, mas a gente vai e não a gente vamos. Então, geralmente as palavras que são singular, mas que proporcionam uma ideia de pluralidade, as pessoas colocam naturalmente no plural. Para a fala, ela não tem muita significação dependendo do evento em que você está. Agora, para a escrita, ela é um erro que pode lhe eliminar, que pode tirar você de um concurso, que pode atrapalhar até na tua composição de escrita. Viu só? Tenho certeza que depois destas dicas, você usará a maneira correta sempre. Tchau e até a próxima. Pois bem, a concordância verbal, tanto a concordância quanto a regência, ela está relacionada à linguagem que você deve empregar no seu dia a dia. Se for uma linguagem, lógico, nós falamos na primeira aula, se for uma linguagem informal, a linguagem falada, você não precisa se preocupar com essas questões tão evidentes da língua padrão. Mas, quando você vai produzir um texto escrito, quando você vai precisar utilizar a língua falada em um ambiente formal, então a gente tem que se preocupar com essas questões de concordância e regência. Então, vejamos as nossas primeiras dicas sobre esse assunto. Vamos para o slide. Concordância nominal, ela trata de quê? De estabelecer uma combinação entre o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome ou o numeral que está relacionado a esse substantivo. Então, a concordância nominal vai combinar o substantivo e o seu adjetivo em gênero e em número. Como assim? Nós faremos a concordância em gênero informando se está no masculino ou no feminino, e a concordância em número, singular ou plural. Vejamos um exemplo, né? O aluno é estudioso. Veja que nós temos um sujeito no masculino e o seu adjetivo, né, o seu predicativo, bem como esse artigozinho está concordando com ele. Se nós tivéssemos alunos, nós teríamos que mudar toda a estrutura da frase. Os alunos são estudiosos. Então, quando a gente vai estudar a concordância verbal e nominal, neste caso, a concordância nominal, a gente tem que combinar, nós temos que ajustar em gênero e número este adjetivo, pronome, que vai acompanhar o substantivo. Alguns lembretes sobre concordância nominal. Os casos obrigado, meio, próprio e mesmo, todos a mesma norma, a mesma regra, concordam com a palavra a que se referem, ou com o gênero e o número do emissor. Isso, então vejamos o exemplo. A aluna disse muito obrigada. Vejam que a menina falou, então ela tem que responder empregando o gênero feminino, né? Obrigado, digo eu, disse o tutor. Por isso, nós temos aqui o emprego dessa expressão no masculino. Então, como já disse aqui o exemplo, a palavra, ela vai concordar em gênero e número com o sujeito, com a pessoa que se refere. Próximo exemplo. Laura bebeu meia garrafa de água. Por isso, está meio enjoada. Essa palavra meio, ela é interessante de ser estudada, porque quando você tem a palavra meio, significando metade, ele funciona como um adjetivo. Então, ele deve concordar com a palavra que ele se refere. Meia garrafa, meia maçã, quer dizer que você bebeu só metade daquilo, né? Ou comeu. Quando você emprega esse meio relacionado a um pouco, ele passa a ser um advérbio. Neste caso, não vai variar. Eu estou meio enjoada, mesmo o emissor da mensagem seja uma mulher. Eu estou meio enjoada, né? Porque nós temos a relação entre ela como está sendo estabelecida através de um advérbio. Tudo bem? Quando nós temos o próprio, a regra é a mesma.
elas próprias fizeram relatório da disciplina. Se fossem eles, teria que ser eles próprios. Tudo bem? Já nesse outro caso, O menos, o advérbio, portanto, é invariável. Sempre que você tiver uma palavra que é o advérbio, está ligado diretamente à questão das classes de palavras. Então, o advérbio da classe de palavra é invariável. Então, quando é menos, advérbio invariável também. olha aqui o exemplo. A pessoa menos esforçada terá mais dificuldade. Vejam que mesmo o sujeito estando no feminino, a expressão ela é invariável. Ou seja, não existe a palavra menos. Essa palavra não existe. Formalmente, quando você precisar utilizar essa expressão, empregue adequadamente menos, ok? Vejamos mais exemplos, né? Quando nós empregarmos a palavra em anexo, incluso, eles funcionam como adjetivos. Vão concordar com o adjetivo a que se refere. Vamos ver então um exemplo. Anexas seguem as provas. Vejam que provas, plural feminino, então a palavra anexas concorda com ele. Anexos vão os gabaritos, masculino plural, então anexo concorda com ele. Ou seja, a regra dessas palavras, anexo, incluso, vai depender da palavra que ele se refere. E eles vão ter que combinar em gênero e em número. Mais exemplos. Remeto, inclusa, a fotografia do decreto. Veja que incluso está no feminino, singular, porque fotografia também está. Silenciar nesta circunstância seria crime de lesa pátria. Aqui também é interessante a gente estudar essa construção adjetiva aqui, porque lesa, né? No caso, como nós estamos nos referindo à circunstância, também vai concordar com ele. Quando nós estudamos essa outra expressão, é proibido, é necessário ou é bom. Essas expressões permanecem invariáveis quando o sujeito não vem acompanhado de artigo ou pronome, ou seja, quando o sujeito não está determinado. Ok, então vejamos aqui o exemplo. É necessário dedicação. Como nós não temos um elemento determinante aqui, um artigo ou um pronome que vai determinar, né, especificar um pouquinho mais esse substantivo, então esta construção permanece no masculino sem variar. Se nós temos, como é o exemplo seguinte, é necessária a dedicação de todos. Como nós temos esse elemento determinante, a concordância desta palavra vai se fazer combinando com este determinante que está ali presente, certo? Mas nós temos algumas observações para serem feitas. As locuções em anexo, a sós, junto a, junto com e junto de são invariáveis. Isso, você poderia estar se perguntando aí, se ao invés de dizer a carta segue anexa, se nós disséssemos a carta segue em anexo, se você empregar a construção, ela é invariável. Quando você utiliza a construção em anexo, essa expressão, ela é invariável. Então, vejamos os exemplos. Em anexo, seguem as provas. Nós temos aqui, este sujeito não vai ser determinado por esta expressão aqui, por conta da locução presente. Outro exemplo, as cartas continuam junto a, também é invariável. As alunas continuam junto com a tutora, também invariável. Por quê? Porque nós temos uma locução aqui em todos estes exemplos. Mais um exemplo, as alunas estão junto dos. Vejam que as alunas está no feminino, plural, mas isso não vai determinar, porque aquela construção ela é invariável. Tudo bem? Então, vejamos. Quando nós encontramos a
concordância verbal, se na concordância nominal nós temos que combinar o nome ao seu adjetivo, ao seu pronome em número e em gênero, na concordância verbal nós precisamos concordar em pessoa e número. Vejamos aqui no slide. A concordância verbal, ela está, né, você tem que fazer a concordância entre pessoa e número desse verbo. Se é em pessoa, se o verbo vai ter que ficar em primeira, segunda ou terceira pessoa. E quando você vai fazer a relação de número, se você vai empregar esse verbo no singular ou no plural. Vejamos o exemplo. Os alunos chegaram. Né? Veja esse exemplo. Os alunos chegaram. Se nós passássemos para o singular, o verbo também teria que mudar. O aluno chegou. Esta relação entre sujeito e predicado é que tem que ser estabelecida para que você faça adequadamente a concordância verbal. Tudo bem? Vejamos concordância verbal. A gente vai estudar concordância verbal ou a gente vamos estudar concordância verbal? Qual o correto? Devemos pensar sempre que em concordância verbal o sujeito está ligado ao verbo. Então precisamos sempre olhar para o verbo. Se você olha para o verbo, você não vai ter tantos problemas com a concordância verbal. A gente vai estudar concordância verbal. Por que não a gente vamos? Porque toda vez que nós tivermos um coletivo, nós vamos concordar no singular. Então, nós vamos estudar concordância verbal ou a gente vai estudar concordância verbal. Isso. Nessa questão, muitas pessoas podem podem se perguntar, né? A gente vai ou a gente vamos? Na linguagem informal, tudo bem, no dia a dia, mas quando a situação pede um pouco mais de formalidade, nós temos que ficar atentos a essa questão. Neste caso, desse exemplo, a gente, ele, embora, né, tenha represente uma quantidade, né, de pessoas, representa uma ideia de coletividade, mas ela está no singular. A gente. Então, o verbo tem que concordar com ele, ficar no singular. Neste outro exemplo, deveria ser nós vamos, como a professora já comentou com vocês. Então, o que a gente vai ver sobre quando o sujeito ele é simples? O sujeito, sendo simples, o verbo vai concordar com ele, já que nós temos apenas um núcleo. Vejamos aqui o exemplo. O coordenador do polo pediu dedicação aos alunos. Quem seria o sujeito dessa oração? O coordenador do polo é o nosso sujeito. O núcleo do sujeito é para a gente identificar quem está, né, quem é o personagem, quem é o centro dessa ideia, desse sujeito. O coordenador, se está no singular, o verbo tem que concordar com ele. Se fossem os coordenadores, então o verbo também teria que mudar, porque eles, no caso, pediram dedicação ao aluno. Tudo bem? Mais lembretes sobre a concordância verbal. As regras especiais estão aqui. Além do substantivo sim, do sujeito simples, desculpa, nós precisamos ficar atentos quando o sujeito coletivo no singular mais substantivo plural. Nós vimos no exemplo ali. A gente vai estudar, está no coletivo, só que só o coletivo e não vem seguido de um substantivo plural. Mas quando vem o sujeito coletivo no singular mais o substantivo plural, a norma é o verbo no singular ou concorda no plural. Então, tanto faz. Ok, olha aqui o exemplo, gente. Um grupo é uma ideia de coletividade, né? Mas nós temos a especificação desse grupo. Um grupo de alunos decidiu. Neste caso, você pode concordar com um grupo, bem como você pode concordar no exemplo de baixo. Um grupo de alunos decidiram, concordando com alunos. Então, quando você tem
uma palavra, uma expressão que indica coletividade, acompanhada de uma palavra no plural, tanto faz você colocar o verbo no singular ou no plural. Quando o sujeito é pronome de tratamento, o verbo sempre na terceira pessoa. Certo. Vossa Excelência está. Não adianta querer achar que porque você empregou vossa senhoria, vossa excelência, você tem que empregar a segunda pessoa. Estás. Alguma coisa assim nesse sentido, né? Algum verbo empregado na segunda pessoa. Você deve utilizar a terceira pessoa do singular, porque é o que a gente vai fazer aqui. Olha só. Vossa Excelência está na cidade, vossas excelências estão na cidade, fazendo a concordância porque a ideia aqui está no plural, né? Então, quando você vai fazer a concordância desses verbos, a gente tem que ficar atento, se você vai colocar o verbo no plural ou no singular, tendo em vista a combinação que você tem que fazer com o sujeito, ok? Então, vejamos mais um caso. A maioria de, a metade de, parte de, mais substantivo plural. O verbo também fica no singular ou no plural. É bom porque não tem como errar, né? É mais um exemplo, parecido com aquele que nós vimos anteriormente. A maioria dos alunos entendeu. O verbo está no singular concordando com a palavra maioria. Mas pode ser também o segundo exemplo. A maioria dos alunos entenderam, fazendo a concordância aqui com os alunos, tá certo? E quando o sujeito for composto, como é que a gente vai estabelecer essa relação? Vejamos os exemplos. Tayane e eu desejamos que vocês apreendam o conteúdo. Professor, coordenador e tutor são colegas de trabalho. A professora e os alunos gostam de estudar. É interessante quando a gente vai estudar sujeito composto, porque tem uma dica muito bacana. Tenta substituir esse sujeito composto, cheio de pessoas, cheio de núcleos, né? E tenta substituir por um pronome equivalente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso, no plural, ele, eles, nós ou vocês, né? Vejamos. Tayane e eu somos nós. Nós desejamos. Então, a concordância fica facilitada quando você substitui esse substantivo, esse sujeito composto pelo pronome equivalente. Olha a dica aqui embaixo. Substitua o substantivo composto por um pronome equivalente. Aí você vai saber como fazer a conjunção, a coordenação adequada, né? Você vai fazer a concordância, adequada. Professor, coordenador e tutor. Neste caso, são eles. Eles são colegas de trabalho. No exemplo de baixo, a professora e os alunos, no caso, são eles, o professor, a professora e os alunos, eles gostam de estudar. A concordância sendo efetivada a partir dessa relação que você fez. Tudo bem? Mas existem mais casos. Porque a concordância verbal, ela existe em vários casos especiais, existe a regra geral e casos especiais. Você pode continuar esta pesquisa em casa, porque você vai, com certeza, aprender um pouco mais sobre isso. Vejamos. Verbos impessoais flexionam-se apenas na terceira pessoa do singular. Os verbos fazer e haver, quando indicarem passagem de tempo em formas compostas, o verbo auxiliar também será impessoal. O verbo haver na acepção de existir, por exemplo. Isso. Então, o que seria esse verbo impessoal? São esses verbos que indicam fenômenos da natureza, são esses verbos que estão relacionados a ideias de impessoalidade. Como assim? O verbo fazer e haver, indicando tempo decorrido, ou o verbo haver igual a existir. Vejamos o exemplo. Faz
um mês que ele chegou. Se fossem 2 meses, o verbo continuaria do mesmo jeitinho. Por quê? Porque ele está indicando tempo decorrido. Quando isso acontece, ele não vai variar, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Mesmo quando ele estiver funcionando como um verbo auxiliar. Deverá fazer 1 ano que ele se mudou. Se for, sei lá, 3 anos, a mesma coisa. A concordância não mudaria. Por quê? Porque aqui nós temos essa locução indicando um tempo decorrido. Olha aqui o exemplo do verbo haver. Havia meses que ele não dormia. Você tem esse verbo haver igual a existir. Existiam meses, né? Meses que não dormia. Mas a gente tem aqui, olha, mais exemplos. Há ofertas de vagas em cursos do IFRO. Haver igual a existir. Existem ofertas. Porém, nós temos que ficar atentos porque o verbo existir, a conjugação dele, a flexão dele, ela deve acontecer normalmente. Só o verbo haver é que é impessoal. Quando você vai fazer a combinação, a concordância do verbo existir, veja que ele se modifica de acordo com o seu sujeito. Tá certo? Existem ofertas de vagas em cursos do IFRO. Vamos ver mais exemplos? Verbo mais ser, voz passiva sintética. Qual a norma? Verbo transitivo direto acompanhado de pronome apassivador ser concorda com o sujeito. Certo. Vamos ver logo o exemplo para vocês terem uma ideia o que seria esse pronome, essa partícula apassivadora, né? Essa voz passiva sintética. Vejamos. Aluga-se carro. Quando você transforma esta expressão para a voz passiva, você tem aqui o sujeito da oração. Carro é alugado. Se você tem aluga-se carro, é porque carro é alugado. Veja que quando você transforma para a voz passiva, não devemos fazer a flexão da palavra alugado, porque o nosso sujeito está no singular. Quando você passa para o plural, alugam-se carros. Se você transforma para a voz passiva, olha só, carros são alugados. Veja que a concordância entre esse sujeito e este predicativo, no caso, acontece com a combinação perfeita entre eles. Então, quando você tem expressões uma oração que você pode transformar para a voz passiva, sendo que o verbo está acompanhado desse se, então, se você conseguir transformar vende-se casa, a casa é vendida, a casa será vendida, então você tem que colocar o verbo no plural se essa palavra casa for para o plural. Vendem-se casas. Tá certo? Mas existe uma situação diferente. Olha só. Verbo mais ser. Verbo com índice de indeterminação do sujeito. Norma. Ficará obrigatoriamente no singular, caso se trate de verbo intransitivo ou transitivo indireto. Certo. O que seria isso? No primeiro exemplo, nós podemos transformar para a voz passiva, não foi isso? Neste outro caso, não é possível. Precisa-se de bons gestores. Vive-se bem aqui. Quando nós temos esse verbo acompanhado desse nome comprido aqui, índice de indeterminação de sujeito, é porque você não consegue identificar o sujeito daquela oração. E geralmente, depois do verbo, nós encontramos o quê? Uma preposição. Precisa-se de, necessita-se de. Neste caso, você tem que deixar o verbo na terceira pessoa do singular, porque ele não vai variar devido a essa indeterminação do sujeito. Tá certo? Vejamos mais casos. Ah, que bom! Nós vamos então para a regência agora. Olha só. Como então nós vamos estudar a regência verbal? Se na concordância verbal e nominal nós temos que combinar o nome, o sujeito, o substantivo,
com o seu adjetivo, com o seu pronome. Se nós temos que combinar na concordância verbal o verbo com o seu sujeito, o sujeito a que ele se refere, quando a gente vai estudar a regência, o que nós vamos ter que perceber é se o verbo vai exigir um complemento com ou sem preposição. E que complemento é esse? Da mesma forma, na regência nominal. Se você vai ter um nome que vai exigir que preposição? Vamos para os nossos slides, para a gente reforçar essa questão? Nós vamos ter na regência o termo regente, que pede um complemento, e o termo regido, que faz o quê? Completa o sentido de outro. Isso mesmo. Então, olha só. Na regência nominal, a relação ela será estabelecida entre o nome e o seu complemento. Que nomes seriam esses? O substantivo, o adjetivo, os advérbios e seus respectivos complementos nominais. Você vai combinar esse nome, né, empregando a preposição adequada. Quando você vai para a regência verbal, a relação estabelecida entre verbo e o seu complemento. O adjunto adverbial pode ser complemento, objeto direto, objeto indireto e aí também quando tem a preposição. Quando a preposição está incluída. Vejam só, na regência nominal, nós vamos observar os nomes que estão sendo relacionados. Acostumado. Se alguém diz, eu estou acostumado, esta expressão, essa palavra exige um complemento. Acostumado. Alguém já pergunta, acostumado a quê? Ou acostumado com quê? Se alguém diz, eu confio, você já imediatamente quer saber em quem? Não é mesmo? Então, quando a gente faz o estudo da regência nominal, você vai ver qual o nome vai pedir complemento e qual a preposição que vai fazer a união entre esse nome e o seu complemento. Vamos para o exemplo dos slides? Estou acostumado a ou estou acostumado com. Tem nomes que às vezes exigem mais de uma preposição. Então, olha só, já estou acostumada ao estudo ou já estou acostumada com o estudo. Não caberia aqui um de, por exemplo, não ficaria adequado. Então, a regência, ela vai determinar qual preposição você vai utilizar para combinar. Amor a ou por. Olha aqui o exemplo. Tenha sempre amor a todo ser vivo ou tenha sempre amor por todo ser vivo. Olha só o próximo caso. Você pode ter confiança em ou por. Olha o exemplo. Ela tem confiança em Deus. Veja, sempre que você vai estudar a regência verbal ou nominal, você tem que observar qual preposição é adequada para aquela palavra quando é uma regência nominal ou para aquele verbo quando é uma regência verbal. Chute a. Olha aqui o exemplo. Sempre que você empregar essa palavra chute, geralmente você tem que utilizar essa preposição a. O jogador treinou muitos chutes a gol. Olha lá o exemplo. Já a expressão próximo pode ser próximo a ou próximo de. Olha o exemplo. O Ifro fica próximo a minha casa ou próximo de minha casa. A regência ela está relacionada à preposição adequada para aquele nome. Quando a gente vai estudar a regência verbal, então você vai verificar se aquele verbo exige um objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição, se esse verbo exige um complemento com preposição, que seria no caso objeto indireto, ou as duas coisas, objeto direto ou indireto. Como assim? Vamos ver os exemplos que vai facilitar para a gente. Olha só, por exemplo, a regência do verbo assistir. É interessante porque ele pode concordar. Se ele for verbo transitivo direto, então ele significa o quê? Está significando socorrer ou ajudar. Quando estiver indicando
ver, presenciar, então ele é verbo transitivo indireto. E isso muda tudo na questão da regência. Isso, então vamos lá. Se é verbo transitivo direto, ou seja, se esse assistir estivesse significando socorrer ou ajudar, então é um complemento sem preposição. Vejamos aqui o exemplo. O médico assistiu o paciente e depois do longo dia de trabalho, assistiu a um bom filme. Veja que nós temos o mesmo verbo, o verbo assistir, com duas acepções diferentes. O médico assistiu o doente, não quer dizer que ele ficou parado assistindo a pessoa lá doente. Não é isso que quer dizer. Assistir relacionado a socorrer, ajudar, não exige preposição. Por isso o médico assistiu o paciente, assistiu o doente. Já o verbo assistir, na acepção, né, significando ver, presenciar, você tem que empregar a preposiçãozinha a. Ou seja, assistiu a um bom filme ou assistiu ao jogo. Na linguagem formal, você tem que utilizar a regência verbal adequada. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, pede a preposição a. Tá certo? Vejamos aqui o próximo exemplo. Se o verbo aspirar tiver no sentido de sorver, inalar, é um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Mas se for no sentido de desejar, querer algo, vai exigir uma preposição porque é um verbo transitivo indireto. Isso mesmo. Vamos para o exemplo. Quem vive no campo aspira ar puro. Veja que o complemento se uniu ao verbo sem preposição, porque aqui esse aspirar está no sentido de cheirar, está no sentido de inalar. Mais adiante, né? Mas, sem saber o quanto é boa a sua vida, aspira a vida urbana. Vejam que na segunda acepção, aspirar está no sentido de pretender, de desejar. Quando esse verbo, é interessante a gente estudar a regência dos verbos, porque o mesmo verbo pode, dependendo da situação, dependendo do contexto, significar algo sem o auxílio da preposição ou significar uma outra coisa nesse sentido, funcionando como um verbo transitivo indireto. Então, aspirar, no sentido de cheirar, de inalar, aspirou o perfume de alguém, não precisa da preposição. Agora, se você aspira ao cargo de técnico em informática em alguma empresa, então você deve sim utilizar a preposição a. Tá certo? Vamos ver outro caso. O verbo preferir. Verbo transitivo direto e indireto. Preferir uma coisa à outra. Jamais usar prefiro isso do que aquilo. É interessante a regência do verbo preferir, porque na linguagem coloquial, sempre as pessoas dizem, eu prefiro filme do que passeio. Prefiro isso do que aquilo. Mas na regência verbal, quando você deve utilizá-la de uma forma, de uma maneira formal, você deve empregar a língua padrão, prefiro isso a aquilo. Coloque apenas essa preposiçãozinha e pronto. Prefiro sorvete a suco. Prefiro estudar a trabalhar. Nunca utilize, quando houver essa necessidade de utilizar a linguagem formal, nunca utilizem o do que. Vamos para o exemplo? Vejamos. Prefiro teatro a cinema. A regência, ela é sempre assim do verbo preferir. Prefiro isso a aquilo. Tá certo? Vamos ver a regência de mais alguns verbos? Mais alguns verbos e suas regências. Esse esquema vai ajudá-los. Você olha o sentido da frase e a transitividade do verbo. Se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou se ele aceita os dois, verbo transitivo direto e indireto. E qual seria então a preposição exigida pelo sentido da frase? Você já consegue ter uma ideia. Vamos para um exemplo aqui
Eu entreguei. Olha o verbo exigindo complemento. Entregou o quê? Né? Entreguei o livro. Aí você já pergunta, entregou o livro. Mas para quem? Entregou o livro a quem? Aos alunos, aqui no caso, entregou o livro aos alunos. Nós temos um verbo que exige os dois complementos, por isso ele é um verbo transitivo direto e indireto. Neste caso, olha, vejam, o verbo ele vai exigir um complemento sem preposição, que é o que nós chamamos de objeto direto, e um com preposição, que é o que nós chamamos de objeto indireto, ou seja, cada verbo, dependendo da acepção que ele vai assumir, vai exigir uma preposição ou não. Olha só mais casos, né? O verbo confiar, quando ele for igual a acreditar, ele é um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição em. Nós já falamos sobre isso. Confio em meus alunos. Tanto a professora Dinalva e eu, nós confiamos nos nossos alunos, né, Dinalva? Isso. Quando esse mesmo verbo, ele tiver o sentido de entregar, ele muda. Ele passa a ser um verbo transitivo direto e indireto ele vai exigir o quê? Os dois objetos. Então, vejamos no exemplo. Confio o quê? Os conteúdos a quem? Aos meus alunos. Nós temos um verbo transitivo direto e indireto por conta da necessidade deste objeto sem preposição e deste objeto com preposição. Observem, por exemplo, que confiar está no sentido de entregar, que é o verbo que a professora já acabou de mostrar. Se eu entrego algo a alguém. Se eu confio no sentido de entregar, então eu confio algo a alguém. Basta lembrarmos, então, da concordância de um verbo mais conhecido para pensarmos nisso. Isso vai facilitar. Fica a dica, então, da professora Dinalva. Olha só o exemplo de aspirar, que nós já até vimos, né? Se for igual a cheirar, sorver, ele é transitivo direto, ele não vai exigir a preposição. Aspiro a brisa suave, não tem preposição ali. Se for no sentido de desejar, ele passa a ser transitivo indireto e passa a exigir a preposição a. Então, todos aspiram a um bom resultado. Não está no sentido de cheirar, está no sentido de desejar, de pretender. O verbo agradar. Quando agradar está no sentido de satisfazer, contentar alguém, verbo transitivo indireto. Então, exige uma preposição. O resultado não agradou a professora. Nós temos, então, agradar no sentido de satisfazer. Por isso, nós temos aqui a crase, nós vamos já ver um pouquinho sobre isso, para representar esta preposiçãozinha a aqui. Quando agradar estiver no sentido de acariciar ou de ser agradável, ele passa a ser um verbo transitivo direto. Não vai necessitar da preposição. Vejam, o Ifro procurou agradar os alunos. Então, ali nós não temos a preposição, é diferente da acepção anterior, certo? Olha um outro caso aqui, o verbo agradecer. Se ele for no sentido de ser grato, ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Isso, direto e indireto. Então, ele exige dois objetos. Agradecemos aos tutores e coordenadores do trabalho desenvolvidos. Agradecemos a alguém algo. Algo que alguém fez, né? Sem um objeto sem a preposição e um objeto com. Olha só o verbo informar, ele também pode assumir uma acepção. Se for igual a comunicar, ele é verbo transitivo direto e indireto e exige dois objetos. Informamos a prorrogação de prazo, sem preposição, com preposição. Informamos os alunos da prorrogação. Informamos os alunos sobre alguma coisa. Informamos aos alunos
a data da prova. A concordância sendo efetivada das duas formas. Já vimos, né, sobre o verbo assistir, então vamos só ver rapidamente o que seria a crase. Porque quando a gente estuda regência, a crase ela está relacionada à regência. Então a gente precisa ver algumas dicasinhas rápidas para que facilite para a gente como empregá-la, né? Então a crase, ela é o quê? Ela é a preposição mais o artigo a. Você tem a união dessa preposição com esse artigo e vai formar esse azinho com acento grave. Ou a preposição mais o pronome demonstrativo. Então eu vou ter a preposição a mais o pronome demonstrativo a ou aquele flexões, e aí você terá que usar o sinal indicativo de crase. Isso mesmo. Vamos ver nos exemplos que vai ficar bem mais prático. Olha aqui os exemplos de crase. Fui à escola. Fui a algum lugar. Refiro-me a que está de verde. Assista às teleaulas 1 e 2 em casa. Assista àquelas aulas para reforçar o aprendizado. Nós vimos que o verbo assistir exige a preposição a. Por isso a gente vai colocar a crase ali. Então, qual seria a dica principal para que você possa fazer utilizar a crase adequadamente? Tente substituir esse nome feminino por um nome masculino, porque a crase ela só acontece antes de palavra feminina. Faça a substituição e vamos ver como vai ficar isso na prática. Olha só, você deve substituir sempre a palavra feminina por uma palavra masculina que seja da mesma natureza. Ok. Se antes da palavra masculina ocorrer o uso dessa preposição aqui, ao, a crase deverá ser utilizada antes da palavra feminina. Olha só. Fui à escola, substitua por um nome masculino equivalente. Fui ao IFRO. Se você utilizou o ao na palavra masculina, então você deve sim utilizar a crase aqui, à escola. Refiro-me à diretora. Vamos substituir diretora por diretor. Refiro-me ao diretor. Se houve aqui o emprego do ao, então você deve sim utilizar a crase. Existe uma outra situação interessante quando você se refere a nomes próprios de localidades. Se vou a, vamos pegar o exemplo da palavra África. Se vou à África e volto da África, então você deve sim utilizar a crase. Sempre que na volta você utilizar esse da. Se você vai a Manaus e volta de Manaus, você então não deve utilizar a crase. Fica aí, então, essa ideia para vocês. Se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, crase a. Tá certo? E então não confunda quando vocês forem observar se esse azinho é um artigo, se ele funciona como uma preposição ou se ele funciona como um pronome. A gente tem, a aluna recebeu o livro. A gente tem aqui apenas um artigo. O livro foi entregue às alunas. A gente tem o verbo entregar exigindo 2 complementos. A apostila será entregue a alunas. Você não deve colocar a crase quando esse a vier no singular e a palavra seguinte no plural. Entreguei o livro à aluna. Mais uma vez o verbo entregar exigindo 2 objetos. Entreguei o livro a de camisa verde, quando esse azinho refere-se a um pronome. Tá certo? Então, pesquise um pouco mais sobre esse assunto, sobre crase, concordância, regência, para que você possa revisar esses conteúdos. E depois da atividade nós voltamos e retornamos sobre isso, vamos fazer a correção e vamos, se der tempo, fazer um resuminho sobre o assunto. A professora Dinalva vai, então, né, Dinalva? Então, vamos para a atividade de sala e que vocês tenham um bom desempenho e postem os comentários, as respostas para que possamos comentá-las aqui.
Olá, voltamos. Então, como vocês se saíram nessa atividade sobre concordância e regência? O jogo dos 7 erros, como vocês estão se saindo? Vejam, antes da gente partir para a correção dessa atividade, vamos revisar rapidamente sobre o que nós acabamos de falar sobre crase. A crase, ela está diretamente relacionada à regência verbal, de acordo com o estabelecimento, né, dessa relação entre eles, o verbo e o complemento. Vejamos aqui no exemplo rapidinho. Vejam só. Entreguei alguma coisa, no caso a tarefa de português, a alguém, a tutora. Como eu sei que aqui eu devo colocar uma crase? Vejam, a dica que nós falamos foi: substitua a palavra feminina por uma palavra equivalente. No caso, o tutor, uma palavra equivalente masculina. O tutor. Se ao reescrever esta frase couber esta expressãozinha ao, então nós podemos sim colocar a crase lá na construção daquela frase. Ou seja, se você coloca entreguei ao tutor a tarefa, então na versão feminina você tem que evidenciar a existência da preposição a exigida pelo verbo, mais o azinho que acompanha o substantivo através desta crase, tá certo? Vou à farmácia, depois vou ao IFRO. Vejam, se você troca farmácia por mercado, trocar por uma palavra masculina, mercado. Se você fala vou ao mercado, então ali vai ser necessário a crase. Se você vai à farmácia e volta da farmácia, também é uma outra situação que pode ser evidenciada a crase. Olha, a crase ela também pode acontecer nessas locuções: à toa, à vontade, às pressas, às claras, à mão, às vezes, à noite. Então, existem várias situações em que você pode empregar a crase dependendo da situação, né, da construção gramatical daquele texto. Quando nós não devemos utilizar a crase? Vamos ver? Existem as situações. Você nunca deve utilizar a crase antes de palavras masculinas. Não pode colocar a crase antes de verbo. Não há necessidade de colocar a crase quando essa preposição, né, vier entre palavras repetidas. Tá certo? Vamos para a nossa atividade. A primeira questão pede: encontre os 7 erros de concordância no texto a seguir. Grife-os e os reescreva corretamente. Vamos ao texto? Ao partir de Itabira, Helena prometeu a Paulo que voltaria em breve. Comprometeu-se também a enviar pequenas surpresas, as quais seguiram anexos aos documentos. Opa, será que essa construção, será que esse emprego de anexos está adequado? Vamos procurar a palavra a que ele deve se referir. Ela decidiu enviar o quê? Pequenas surpresas, feminino, plural. Então, aqui deveria ser anexas, porque anexas vão às pequenas surpresas. Então, já encontramos nosso primeiro caso. Professora, tem uma dúvida aqui em relação ao partir. Perguntaram assim, por que não a partir? Estão confundindo aí a partir com ao partir. Ah, interessante. A partir de, ela é uma locução que exige realmente a preposição. Mas quando você tem ali não essa relação de locução, você tem a utilização adequada da conjugação verbal. Então, não há necessidade. Tente substituir a palavra partir por deixar, por sair. Não seria a deixar de Itabira. Ao deixar Itabira,
Ao sair de Itabira, então aqui nós temos sim a necessidade de utilizar esse ao. Aqui está relacionada não a tempo. É o que é a locução, no caso, a partir de, né? A partir de tal hora você deve sair para almoçar, sei lá. Ali está relacionada ao deslocamento, ao sair de tal lugar, ao deixar tal lugar. Por isso nós temos ali o emprego daquela preposição ao. Tá certo? Boa pergunta, gostei. Continuando. Ele, então, transbordando de carinho, disse à amada que não precisava se comprometer daquela forma. Porém, ansiava por receber uma foto que poderia seguir incluso a primeira remessa. Opa, será que eles encontraram esse outro erro? A foto seguiu incluso? Não, o adequado seria seguiu inclusa, porque nós temos a concordância desse nome com a palavrinha a que ele se refere. A foto inclusa, tá certo? Olha só, essa crase aqui, se nós substituíssemos ao primeiro envio, né? Ao primeiro envio. Se couber o ao, quando você transformar para uma expressão masculina, então cabe sim a crase como aqui está. Encontramos já 2 erros. Continuando o texto. Assim que chegou à cidade maravilhosa, Helena encontrou uma realidade totalmente diferente da do interior de Minas Gerais. Dia sim, dia não, chegava uma carta de Paulo e Helena, atarefadíssima, não encontrava tempo para responder. Como arrumar uma brecha para isso em meio a tantas atividades? Ela mesmo não sabia. Ela mesmo? Tenho certeza que os nossos queridos alunos perceberam que ela mesmo aqui não está adequado. Lembra, a palavra mesmo, obrigado, vai se relacionar ao sujeito a que ele se refere. Não é ela, então deve ser mesma. Ela mesma não sabia. Encontramos então o terceiro erro. Continuando. Ele continuava a escrever. Já tinha chegado 6 cartas dele. E ela a não responder. Já tinha chegado 6 cartas. Lembre-se, na concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito. Se o sujeito é 6 cartas, então o verbo deve ir para o plural. Já tinham chegado, não é mesmo? Olha aqui, deveria ter então o Mzinho ali para configurar o plural. Como que eu sei? Não são as 6 cartas? Você pode trocar por elas. Elas, as cartas, já tinham chegado. E a menina, a Helena, ainda não havia respondido. Continuando. Encontramos o nosso 4º erro, né? Continuando. Jamais ficariam kit naquela situação. Essa palavra kit, ela deve concordar também com o sujeito a que se refere. Eles ficaram kits, tá certo? Então vamos lá, encontramos mais um. Deveria ser, eles ficaram kits naquela situação. Jamais eles ficariam kits naquela situação. Continuando. Uma nova amiga tentou ajudar Helena. Muito obrigado, disse ela. Eita, a Helena respondeu? Se foi a Helena que respondeu, então não deveria ser obrigado. Deveria ser muito obrigada. A palavra obrigado, mais uma vez, deve concordar com a palavra que ele se refere. Continuando. Muito obrigada, então, disse ela. Eu mesmo vou ter de resolver essa situação. Se é a Helena que vai ter de resolver a situação, nunca tem que ser eu mesmo. Deve ser eu mesma. Cipro Neto 2007. Então, quando você vai estudar, vocês acertaram todas as questões? Como vocês se saíram?
Esse jogo dos 7 erros, ele é interessante porque aguça a mente da gente, para a gente refletir onde estaria esse erro, não é verdade? Então, tentem aí, vejam quantos você acertou. Eu tenho certeza que vocês se saíram bem. Podemos passar para a próxima questão? Vamos lá, então. Ah, não, tá aqui a resposta todinha. Desculpa, os 7 erros. Então, pequenas surpresas, o nome tem que ficar combinando com ele, anexas. Uma foto, o nome tem que ficar no feminino, singular também. Ela, a Helena, tem esse adjetivo no feminino para concordar com ela. 6 cartas tinham chegado. Eles ficariam kids. Olha só a concordância desse nome em relação ao sujeito. Ela, a Helena, tem que responder obrigada, porque ela é menina. Eu, no caso, de acordo com o texto, né, a Helena tem que responder eu mesma. Tá certo? Professora Tayane, os alunos lá de Ariquemes encontraram 6 erros. Então, só ficou faltando aqui para os alunos de Ariquemes o tinham, né? O tinham 6 cartas, mas eles encontraram todos os outros erros aí no texto. De Ariquemes, né? Isso. Que bom, parabéns, gente. Excelente, continue assim. Vamos para a segunda questão? Complete os espaços com um dos nomes ou verbos colocados nos parênteses. Então, vamos lá ver como os alunos responderam. Vamos para a letra A. Tem resposta aqui, professora. A aluna Luzinete, lá de Médici, ela respondeu a questão A, chegaram. Opa, então ela colocou chegaram os alunos e a professora. Corretíssimo. A concordância do verbo, quando ele vem antes, ele deve concordar com quem está próximo a ele. Muito bem, corretíssimo. Na letra B. Na questão B, ela colocou entregarei. Entregarei. Isso. É interessante a concordância dessa expressão quem, desse pronome relativo quem. Ele pode, né, ele aceita as duas concordâncias. Tanto você pode empregar o entregarei quanto o entregará. Porque ele, você pode se referir, né? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou pode concordar com aquele pronomezinho a que ele se refere. Se fosse o que, ele deveria concordar, ele como um pronome relativo também, ele deveria concordar só com o eu. Como nós temos o quem, você pode colocar tanto na terceira pessoa quanto na primeira, que a alternativa está correta. Muito bem. Isso. Na letra... A letra C, né? Então, qual é a letra C? Letra C. Letra C. Pulou a letra C, professora. Vai direto para D. Certo. Na letra D, a aluna Luzinete colocou anexas. Anexas, vejamos. Quem vai anexo aqui na história? São as fotos, feminino, plural, então está corretíssimo, Luzinete. Concorda, sim, esta expressão, a fotos. Muito bem, deve sim ser a expressão anexas. Na letra E? Na letra E, vamos concordar com menos. Vamos combinar, né, que não existe essa expressão menos, somente menos. E a aluna respondeu corretamente aqui, ela colocou menos. Ótimo. Na letra F? Na letra F, deixa eu só verificar. Ela mesmo fará toda a tarefa ou ela mesma fará toda a tarefa? De acordo com a Luzinete, ela mesma. Ela mesma, excelente, porque nós temos o sujeito, né, do gênero feminino. Letra G, Vossa Excelência, lembra quando nós falamos sobre os pronomes de tratamento? Independentemente do pronome de tratamento que você for utilizar, sempre você deve utilizar o verbo na terceira pessoa, tá certo? Olha só. O exemplo, Vossa Excelência.
Vossa Excelência, letra G. Letra G. Conhece. Vossa Excelência conhece bem este caso. Na próxima alternativa, letra H, a maioria dos alunos Compreende ou compreendem? pode ser as duas. Pode ser compreende o assunto ou a maioria compreendem. Quando você, nós já vimos, quando você tiver uma palavra que indica coletividade, mais uma outra palavra no plural, pode colocar tanto o verbo no singular quanto no plural. Tá certo? Como vocês se saíram? Vamos ver aqui agora a próxima questão. A terceira questão. Vejamos. A terceira questão. Analise a alternativa em que ocorreu erro de concordância nominal. Opa, então nós temos 3 corretas e uma inadequada, né? Então vamos lá. Vamos analisar a letra A. Estou meio enjoada, comi meia jaca, mas também, né? Meio significando um pouco. Lembra, quando você tem o meio significando um pouco, ele é invariável. Então, realmente, ele deve permanecer no masculino. Comi meia jaca refere-se a quê? A metade. Quando isso acontece, você deve concordar. Se jaca está no feminino, meia também vai ficar no feminino. Então, nós não devemos marcar esta questão porque ela está correta. Próxima. No quarto, havia lindas janelas e azulejos. Vejam que o adjetivo lindas concorda com quem está próximo, não é verdade? Se ele está no feminino plural, ele também deve ficar. Então, também está correta. Vamos analisar a letra C. Rio e floresta antiga. Olha só o adjetivo concordando com quem está próximo. Se floresta está no feminino, antiga também está. Se tivesse aqui antigos, estaria correto? Estaria sim, concordando com os dois. Então, quando você tem um adjetivo para qualificar 2 substantivos de gêneros diferentes, se esse adjetivo vem depois desses substantivos, ou você concorda com quem está mais próximo ou com os dois, tá certo? Vamos ver a próxima alternativa, porque essa daí também está correta. Vamos encontrar então a que está errada. Homem, mulher e criança distraída. Vejam, a palavra distraída concorda com quem está mais próximo. Então, está correta também. Se tivesse aqui, ao invés de distraída, tivesse distraídas, aí estaria errada, porque não estaria concordando com o homem no caso. Deveria ser distraídos, também estaria correta, né? Então, essa letra também está correta. Então, só pode ser letra... E os alunos lá de Ariquemes e Costa Marcos acertaram, porque eles colocaram que a alternativa é a E. Letra E, Ariquemes e Costa Marques. Parabéns, os alunos estão atentos. Então, olha só, vamos ver por quê. Comemos abacaxi e jaboticaba maduro. O que foi que nós vimos? Quando o adjetivo vem depois, ou ele concorda com quem está próximo, ou ele concorda com os dois. Não é a jaboticaba, então deveria ser madura. Se ele quisesse concordar com os dois, deveria ser maduros. Então, essa alternativa aqui deve ser a marcada, porque ela é a única que está inadequada. Ariquemes e Costa Marques que responderam. Que bom, obrigada pela participação de vocês. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Cometeu-se erro novamente no emprego de anexo. O que nós vimos sobre anexo? O que nós estudamos sobre anexo? Que esta expressão vai concordar com a palavra que ele se refere. A única exceção é se nós tivermos a locução em anexo, é que é invariável. Então, vamos ver qual alternativa nós devemos marcar. Anexas encaminho às provas. Olha como a concordância está bonitinha, está correta.
As provas feminino plural, ela também está, a palavra anexa também está no feminino plural. Quando nós vamos para a letra B, se nós vamos encontrar o erro, né, a letra A não está errada. Em anexo, envio 2 documentos. Quando você tem essa locução em anexo, não importa o gênero, nem o número das palavras a que ele se refere. Em anexo é uma locução invariável. Tá certo? Então, nós não devemos marcar a letra B, porque ela também está correta. Vamos para a letra C. Estão anexos a certidão e o requerimento. Essa questão aqui, ela está interessante. Anexos está no plural, concordando com as duas ideias. Se nós colocássemos essa oração aqui na ordem direta, porque ela está na ordem inversa, o sujeito veio depois. A certidão e o requerimento estão anexos, fazendo a concordância entre esse sujeito composto. Por isso, a alternativa, a letra C, também está correta. Vamos analisar a letra D. Anexo, seguiu uma fotografia. Olha aqui, anexo no masculino, fotografia no feminino. Então, ela não está correta. Já encontramos a resposta errada. Na questão 4, letra D, e Ariquemes aqui e Costa Marques responderam corretamente, que é a letra D, professor. Que bom, parabéns. Olha o erro da letra E. O acerto. Seguem anexos, gabaritos e provas, concordando com quem está mais próximo ou colocando a frase na ordem direta, gabaritos e provas seguem anexos, fazendo a concordância entre os dois. Tá certo, obrigada, viu, gente, pela participação. E a quinta e última, não é isso? Vamos verificar na quinta, que todas as alternativas abaixo estão erradas, exceto, então é sobre crase. Vamos identificar a única que está correta. Fui à farmácia. Será que não deveria ter uma crase ali? Se eu vou à farmácia, eu volto da farmácia. Vejam que nós temos ali a preposição da. Então, deveria ter a crase aqui. Não podemos marcar essa questão. Você pode substituir também a outra dica. Mercado. Ao mercado. Deveria ter, sim. Na letra B, entreguei os documentos a alunas. Sabe qual é o erro que está aqui? Nós não devemos utilizar a crase quando a palavra estiver no plural e ele, né, aquela preposição não estiver no plural também. Não deveria haver crase aqui neste caso. Marcamos, então. Ele quer que tá certa, né? Então, a gente não pode marcar essa. Ok. Vamos à letra C. Vou a Rondônia. E aí, quando eu vou a Rondônia, eu volto da Rondônia ou de Rondônia, professora? Volto de Rondônia. Então, nós não podemos colocar a crase aqui. E ele colocou. Então está errada também. Também está errada. Não deveria ter. Hoje fui convidado a cantar. Antes de verbo, nós não devemos utilizar a crase. Por isso, aqui não tem. Então, está certíssimo. Esta alternativa é a alternativa que nós iremos marcar. Tudo bem? Vamos verificar o erro da última. Coloquei o remédio gota a gota. Vimos que não devemos empregar a crase quando esse azinho vem entre palavras repetidas. Pois bem, vocês têm agora, obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham tido um tempo, né, assim, para que vocês pudessem responder essa atividade. Durante a semana vocês terão a atividade à distância para fazer. Tenham uma excelente semana, tá certo? Nos encontramos na nossa próxima teleaula.
Dinalva? Isso mesmo, professora. E houve também algumas perguntas a respeito dessa atividade à distância, se poderia ser erro também de ortografia, né? Porque é para postar as imagens lá com os problemas, com as incoerências na língua portuguesa. Pode sim, qualquer incoerência a respeito da nossa língua padrão. Poste a sua atividade, não perca o prazo, tá? Porque vale 50 pontos essa atividade. Até um dia antes da nossa terceira aula e até o nosso terceiro encontro.